Bom dia, professora, tudo bem? Então vamos começar meu trabalho. Eu sou a Carol Paixão, do nono ano. Você pediu pra gente escolher o esporte de rebater. E eu escolhi o badminton, porque ele é um esporte que eu não ouço muito falar dele, que eu acho que eu pesquisei um pouco sobre vários esportes. E ele é bem interessante, eu queria aprender mais sobre e, enfim, apresentar ele, então eu escolhi ele pra falar hoje. Vamos lá começar. Vamos conversar sobre o que é o badminton. O badminton, primeiro vale ressaltar que ele é um esporte muito confundido às vezes com o tênis. Por quê? Porque a quadra é muito parecida e os objetos com que e a equipe é muito similar, digamos assim. É jogado entre geralmente duas pessoas, uma em cada time, um em cada grupo. Mas no badminton pode ocorrer de ter 4 pessoas, 2 em cada equipe. No tênis, geralmente são 2 só. E essa é uma similaridade que eles têm também. E ele é jogado com uma raquete e uma espécie de bola. Só que essa bola, ela é super adaptada e diferente, porque não é necessariamente uma bola. É uma peteca. Então, é uma coisa pra quando a gente quer diferenciar um esporte do outro, a gente, já pela peteca, já pra identificar que é badminton, não é tênis. E a raquete do badminton, ela é bem diferente da raquete do tênis, porque é justamente para comportar uma peteca, não uma bola. Então, enfim, essa é a relação que eles têm, assim. E algumas regras, alguns passos também são um pouco similares também ao tênis, isso que a gente vai ver depois, durante a explicação. Ele é um esporte muito pouco popular aqui no Brasil, justamente porque eu não... Justamente não. Tanto que eu não conhecia esse esporte antes, eu só comecei a conhecer por causa desse trabalho. Mas ele é um esporte muito conhecido na Ásia e na Europa. Muito, assim, mas os países onde ele é mais conhecido é a Inglaterra, que é seu país de origem, que a gente depois vai falar sobre isso também, sobre a origem, e a China. São os 2 países campeões em badminton. Mas o continente assim, que mais prega esse esporte é a Ásia. A Malásia, a Indonésia, a Tailândia, a China, o Japão, muitos países têm esse esporte muito popularizado, muitas pessoas jogam esse esporte, diferentemente do Brasil. Tanto que esse esporte é considerado o segundo esporte mais jogado do mundo. Justamente porque no continente asiático, no europeu, ele é bastante jogado. Então, ele é considerado o segundo esporte mais jogado do mundo. E ele tem um recorde que, como ele é um jogo de rebater, onde você lança uma bola, no caso a peteca, e o outro adversário tem que, com a raquete, bater nessa peteca, é um jogo que possui muita velocidade e muita força. Tanto que ele é considerado o esporte onde possui objeto, no caso a peteca, lançado com mais rapidez. Tanto que ele chega até 350 km por hora. Então, o jogador precisa de uma preparação física muito grande, ele precisa ter uma resistência, uma flexibilidade, uma preparação muito intensa por trás, porque é um jogo jogado com muita rapidez, com muita força, e esse objeto, a peteca, ela é lançada com muita força também. Tanto que alguns jogadores de badminton têm alguns problemas no braço, porque tanto fazer o movimento com tanta força, com tanta velocidade para conseguir arremessar a peteca, acaba eles tendo alguns problemas quando não tem a preparação física adequada, alguns problemas na articulação do braço e até mesmo da perna. Como eu disse, precisa ser bastante ágil, assim, você precisa, não é qualquer pessoa que pode jogar, precisa de uma preparação física bastante intensa por trás, senão pode causar lesões um pouco assim graves, você pode até quebrar ossos por causa disso. Então, a gente já fechou aqui com o que é, assim, mais ou menos o conceito inicial de badminton. Agora a gente vai falar sobre a origem desse esporte, onde ele surgiu, onde é que ele foi concebido. Esse esporte surgiu originalmente, muita gente pensa que foi na Inglaterra, só que não foi. Foi na Índia.
Na Índia, eles jogavam muito esse jogo. Muito. Ele nem era considerado muito esporte, era mais um jogo onde todo mundo jogava. E ele era conhecido por ser chamado de Pona. Eu não sei se eu tô falando certo, mas no trabalho escrito tá lá o nome bonitinho. Ele é chamado de Pona e ele era muito popular. Mas, como a Inglaterra, ela quis colonizar a Índia, lá pelo século 18, 19, por esse meio aí histórico, que eu não sei dizer muito bem, quando eles quiseram colonizar a Índia, os militares ingleses trouxeram, depois que tinham colonizado, trouxeram esse jogo para Inglaterra. E lá ele ficou muito popularizado, principalmente pela elite. Por quê? Porque esse jogo, você precisava de um campo liso, você precisava de uma rede assim dividindo no meio, precisava de 2 raquetes específicas e, antigamente, eu não sei se isso persiste até hoje, acredito que não, mas antigamente esse jogo era muito popularizado pela elite. Por quê? Porque a peteca ela era especialmente feita de 16 penas de ganso. Então, as pessoas mais humildes não podiam jogar esse jogo da maneira adequada. Elas acabavam adaptando esse jogo, fazendo, modificando a peteca, improvisando peteca, improvisando raquete. Ao invés de um campo específico com as linhas divisórias, tudo bonitinho, com a rede que separa, não tinha isso, então era uma coisa totalmente improvisada, justamente porque era uma coisa que, para jogar direito, com todos os recursos, são poucos recursos, você precisa de um terreno, uma divisória, linhas, a raquete e a bola. E os jogadores, né, obviamente. Mas as pessoas mais humildes nem tinham muito isso na época, então esse jogo era muito popularizado e muito improvisado também para essas pessoas mais humildes. Então é uma curiosidade aí que a gente tem muito legal. Como eu disse, foi trazido pra Inglaterra e lá ele ficou muito popularizado, mas tem uma curiosidade muito engraçada também, e é uma coincidência. Que ninguém sabe explicar assim direito se a Índia pegou esse jogo da Grécia ou é só uma coincidência, ninguém sabe explicar muito bem. Mas, muito antes desse jogo ser popularizado na Índia, na Grécia Antiga, ele era muito popular. Ele se chamava, na verdade ele era um jogo também, chamado Tamborete e Peteca. Então, ele é um jogo assim, tem várias origens. Mas esse da Grécia Antiga e da Índia, muita gente fala que a Índia que criou o badminton, muita gente fala que alguma pessoa da Índia se inspirou no jogo Tamborete e Peteca na Grécia Antiga, então é uma coisa assim, uma confusão, mas originalmente foi a Índia que começou a popularizar esse esporte, a população começou a jogar e ele ficou mundialmente, digamos assim, conhecido na Inglaterra. Vamos dizer algumas regras aqui. Eu não vou falar todas as regras, porque elas são muitas regras. Tanto que meu trabalho escrito, eu não coloquei todas as regras, porque são muitas. Então, eu coloquei aqui nos trabalhos escritos principais, e agora eu vou falar algumas das principais. Começando pelo campo. O campo, ele precisa ser necessariamente retangular e precisa ter a divisória bem no meio, separando igualmente os 2 campos. E para que o jogo aconteça de modo oficial, original, para que seja assim uma partida oficial, precisa ter a rede no meio separando elas e as linhas de divisão também. Uma das regras também é que os jogadores eles não podem tocar com os pés nem com as mãos nessas linhas de divisão, ou seja, perto da rede possui uma linha de divisão, e em volta também, que é tipo o limite, onde termina, onde é que o jogador está autorizado a ir, né, para conseguir acertar a bola com a raquete. Como é que você marca pontos? Os pontos são marcados quando o jogador lança a peteca e o jogador adversário acaba que não consegue acertar por causa da velocidade. Quase todos os golpes, digamos assim, ou batidas são muito rápidas. Então, às vezes, para marcar pontos, né,
é quando a peteca justamente cai no chão. E é uma coisa muito parecida também com o tênis. Quando a bola cai no chão, é marcado um ponto para outra pessoa. Então, quando a bola cai no chão, é marcado ponto para o jogador que realizou esse golpe. O objetivo de jogo inicial é passar, né, a bola sobre a rede e fazer com que a bola, como eu disse, caia no chão. Então, isso é marcado um ponto. E como é marcado uma falta, ou quando é marcado, por exemplo, o término da partida, é quando é aprovada alguma falta pelo árbitro. Então, quando o árbitro identifica e reconhece alguma falta, é dita que a partida, se for uma coisa muito grande, uma coisa muito grandiosa, uma falta muito grande, o jogo termina aí. Então, quando a bola cai no chão, também termina esse tempo da partida. E tem uma curiosidade muito legal pra dizer, porque quando começa o jogo, antes do jogo, na verdade, começar, é feito com os 2 jogadores, ou os 4 jogadores, os 2 de cada equipe, um jogo de cara ou coroa. Eles jogam, um dos jogadores escolhe cara ou coroa, e o lado que sair, o jogador que vencer nesse jogo de cara ou coroa pode escolher o lado do campo que ele quer jogar, que ele quer atuar, no caso, né? E quem começará o jogo, quem vai dar início a jogar a peteca pro alto e lançar com a raquete. Vamos lá, calma, deixa eu me situar. A rede também nunca deve ser tocada. Então, a rede, em hipótese alguma, pode ser tocada, justamente porque ela é divisão. E se ela for tocada, vai ser marcada uma falta também. Vamos dizer agora um pouco sobre esse jogo no Brasil. Esse jogo no Brasil, ele não é, como eu disse, muito conhecido, mas fora ele é bastante conhecido, mas a gente tem alguns rastros do badminton aqui no Brasil também. Por exemplo, ele foi considerado um esporte amador, ou seja, as pessoas começaram a jogar ele lá pela década de 70, mais ou menos, 1970, 1972, mais ou menos ele ficou como esporte amador. Mas só em 1984 ele foi considerado uma modalidade oficial depois de um campeonato de badminton realizado em São Paulo. E esse campeonato foi oficial, então aí começou o início do badminton no Brasil, onde ele foi realmente considerado uma modalidade. Mas, apesar dele ter uma história assim, em 1970, 1984, quando ele foi mais popularizado, a Confederação Brasileira de Badminton só foi fundada em 1993, em Campinas, em São Paulo. Então, os rastros que a gente tem no badminton são quase todos em São Paulo. Tanto porque o pessoal do Rio aqui não conhece muito esse esporte, mas em São Paulo ele é mais popular do que no Rio. A gente também teve uma curiosidade que eu achei muito legal, que eu também não sabia sobre isso. Foi uma curiosidade muito legal de saber também. Foi que nas Olimpíadas Rio 2016, a gente teve o badminton como uma das modalidades. E eu não lembro muito bem de ter escutado muito falar sobre o esporte na época. Então, é uma coisa assim, a gente teve, só que muita gente nem lembra de ter tido esse esporte na Olimpíada Rio 2016, mas foi uma coisa que muita gente começou a conhecer o esporte por essa Olimpíada. No Brasil, a gente tem alguns astros assim, do badminton, e é uma coisa assim, muito legal. Os 2 são de São Paulo, né, justamente porque só lá tem a conferência. Lá, quando é realizado algum campeonato, a maioria é em São Paulo. São 2 paulistas, que os 2 se chamam Guilherme. O Guilherme Prado e o Guilherme Kumaska. Eu não sei pronunciar o nome dele, porque é japonês. Então, esses 2 jogadores, eles são os principais, assim, ícones de badminton no Brasil, brasileiros, né? Mas no mundo todo a gente tem vários ícones. Como, por exemplo, a tailandesa Suzy Susanto. Ela é uma grande jogadora, por muitos é considerada a maior jogadora de badminton. Tem até um filme que é muito famoso na Ásia também, que é All, eu não sei pronunciar também porque o nome é tailandês, All, alguma coisa parecida com isso.
Se eu puder botar na edição o nome aqui escrito, eu vou colocar, se eu conseguir, porque eu não sei editar. Então, a Suzy Suzante, ela é um ícone, assim, do badminton mundial. Quando muitos jogadores grandes se inspiravam na Suzy Suzante. Ela hoje em dia não joga mais, mas em 1992 foi o auge dela, onde ela ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Foi o grande boom da carreira dela, onde todo mundo conheceu a Suzy Suzante, pelo menos na Ásia, na Tailândia, como ela era mais conhecida assim. Na China também, onde é, como eu disse, realizado a maioria dos campeonatos de badminton. A gente também tem o chinês Long Chen, que ele não tinha uma carreira muito promissora, digamos assim, aqui no Brasil. A gente não conhecia esse jogador, até a Olimpíada Rio 2016. Após essa Olimpíada, ele acabou ganhando a medalha de ouro nessa Olimpíada, e ele ficou muito conhecido. Eu lembro que na época saiu algumas reportagens até falando um pouco mais sobre o Long Chen, que é um grande jogador também, do badminton. E tem a espanhola Carolina Marín, que foi também medalha de ouro na Olimpíada Rio 2016, e que ela também é um ícone mundial de badminton, justamente porque, pelo menos na América do Sul, esse jogo não é muito conhecido. Então e como eu disse, não é muito conhecido aqui na América do Sul. Mas essa espanhola, ela conseguiu fazer vários campeonatos também por aqui, e ela ficou também muito marcada como uma das maiores jogadoras de badminton mundial. Então, eu fiz esse é o meu breve resumo sobre o badminton. Pode ter tido algumas falhas, assim, mas eu me enrolei em algumas partes, mas eu tentei explicar o máximo que eu pude. Eu tentei não estender muito, porque pra mim o meu trabalho escrito já tá bastante intenso, bastante extenso no caso, tá bem grande. Então eu não quis estender muito no vídeo pra não ficar uma coisa chata de se ouvir, uma coisa chata de se ler. Então eu fiz esse breve resumo sobre o badminton, espero que você goste. Se você puder, me mande um feedback depois de como foi a apresentação, de como tá o meu trabalho escrito. Então é isso, professora. Fica com Deus.